Tem um momento na vida de todo homem em que ele percebe que está sendo tratado como idiota. Não é um momento barulhento. Não vem com briga, com porta batendo, com palavras jogadas no meio da sala. Ele chega quieto, quase sem querer, num dia comum, numa tarde de terça-feira, quando você está de terno na recepção de uma empresa, segurando um buquê de flores, e um segurança de meia-idade te olha com aquela expressão específica que mistura pena e confusão, e diz uma coisa que muda tudo. Mas eu preciso voltar um pouco antes disso, porque essa história não começa na recepção. Ela começa muito antes, nas pequenas coisas que eu escolhi não enxergar. Meu nome é Lucas, tenho 38 anos, trabalho com gestão de projetos numa construtora aqui em São Paulo e fui casado com Fernanda por 7 anos. Fui. Essa palavra ainda pesa de um jeito que eu não sei explicar direito. Não é saudade pura, não é raiva pura. É uma mistura estranha das duas coisas, como aquele gosto que fica na boca depois de um café que esfriou sem você perceber. Fernanda entrou na empresa dela há 2 anos como gerente de operações. Foi uma conquista grande, e eu fui o primeiro a comemorar. A gente abriu uma garrafa de vinho naquela noite, pediu pizza, ficou até tarde conversando sobre os planos que aquele salário novo abria. Ela estava radiante. Eu estava feliz por ela. Isso era real. Pelo menos essa parte era real. O que começou a mudar foi gradual o suficiente para que eu continuasse explicando para mim mesmo. Ela passou a chegar mais tarde. Normal, é gerente, tem responsabilidade. Passou a guardar o celular virado para baixo na mesa do jantar. Normal, todo mundo faz isso hoje em dia. É uma questão de hábito digital. Passou a me pedir que não aparecesse no trabalho dela sem avisar, que o ambiente era formal, que visita de familiar constrangia a equipe, que ela precisava de uma separação clara entre vida profissional e pessoal. E eu concordei. Entendi. Dei espaço. 7 anos de casamento ensinam a diferenciar briga necessária de briga inútil. Eu achei que estava sendo maduro. Hoje eu sei que estava sendo cego. A decisão de aparecer naquele dia não teve um motivo dramático. Não foi porque eu encontrei uma mensagem suspeita ou porque alguém me contou alguma coisa. Foi porque eu acordei naquela terça-feira com uma sensação que não conseguia nomear. Uma espécie de aperto no peito que estava ali fazia semanas, que eu vinha ignorando como a gente ignora uma dor de dente que ainda não é forte o suficiente para ir ao dentista. E em algum momento da manhã, entre o café e a segunda reunião, eu pensei, por que eu nunca fui lá? Por que em 2 anos eu nunca apareci? E não consegui responder. Não de um jeito que fizesse sentido. Saí mais cedo do trabalho com uma desculpa qualquer. Passei na floricultura que fica na esquina da Paulista com a Augusta, uma dessas floriculturas pequenas, cheirosas, com aquelas flores na balde de plástico azul na calçada, e comprei um buquê de girassóis. Ela sempre gostou de girassol. Disse uma vez que rosa era flor de obrigação, que girassol era flor de quem lembrou. Fui até o carro, botei o buquê no banco do carona e fiquei sentado por uns 3 minutos sem ligar o motor. Uma parte de mim queria ir embora, inventar que isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas tem uma coisa que eu aprendi sobre aquele aperto no peito. Ele não some se você ignorar. Ele só fica mais pesado. Liguei o carro e fui. O prédio dela fica no centro expandido, daqueles prédios envidraçados que refletem o céu em qualquer luz e que por dentro tem aquele frio de ar-condicionado que parece artificial demais, como se o ar de lá não fosse o mesmo ar lá fora. Estacionei na rua, ajeitei o terno no retrovisor, o terno cinza que ela tinha me dado de aniversário, que ela dizia que eu ficava bem. Peguei o buquê com cuidado para não amassar as pétalas e entrei. A recepção era grande, com chão de granito claro, 2 sofás de couro bege e uma recepcionista jovem atrás de um balcão que parecia ter sido projetado para fazer as pessoas se sentirem menores do que eram. Havia uma placa na entrada. Somente pessoal autorizado. Tinha um segurança ao lado, uniforme bem passado, crachá na altura do peito, postura de quem passou a vida inteira em pé. Eu me aproximei com o sorriso de quem não tem nada a esconder, porque naquele momento eu realmente não tinha.
Disse que era marido da Fernanda, a gerente de operações, que tinha vindo de surpresa, que era uma visita rápida. O segurança, seu Raimundo, como eu descobriria depois, me olhou. E foi naquele olhar que eu senti pela primeira vez aquele frio que não era do ar-condicionado. Ele franziu a testa. Deu um passo discreto para o lado, como se estivesse procurando uma saída gentil para o que ia dizer. E então disse que via o marido da Fernanda todos os dias, que ele acabava de sair, que na verdade estava saindo naquele exato momento, e apontou com uma discrição envergonhada para um homem que caminhava em direção ao elevador. Terno escuro, pasta executiva, cabelo bem cortado, jeito de quem pertencia àquele lugar. Eu fiquei parado. O buquê pesava nas mãos de um jeito que não tinha nada a ver com o peso real das flores. A recepcionista olhava para a tela do computador com uma atenção que era claramente fingida. Seu Raimundo me observava com aquela expressão de quem acabou de perceber que disse algo que não devia, que não sabe como desfazer e que deseja sinceramente estar em outro lugar. E eu ali, de terno cinza, com girassóis na mão, no meio de um saguão de granito que amplificava cada som, cada respiração, cada segundo daquele silêncio. Qualquer homem teria ido embora. Teria murmurado um obrigado constrangido, saído pela porta giratória, entrado no carro e ficado com aquilo dentro por tempo suficiente para nunca mais falar no assunto. Mas aí aconteceu alguma coisa em mim que eu ainda não sei explicar direito. Uma calma estranha, quase fria. Eu sorri. Não foi um sorriso de felicidade. Foi o tipo de sorriso que aparece quando você percebe que o jogo virou, quando você entende que a única saída inteligente não é recuar, é avançar. Foi o sorriso de quem decide naquele exato segundo que não vai desperdiçar a única vantagem que tem, o fato de que ela ainda não sabe que eu sei. Eu olhei para o homem que entrava no elevador, olhei para o seu Raimundo, olhei para o buquê e decidi entrar no jogo. Existe uma diferença entre saber e ter certeza. Parece a mesma coisa, mas não é. Saber é quando a informação chega até você. Ter certeza é quando ela desce pelo peito, passa pelo estômago e se instala em algum lugar fundo que não tem nome anatômico, mas que todo mundo que já passou por isso sabe exatamente onde fica. Eu estava parado naquele saguão de granito com um buquê de girassóis na mão e a sensação de que o chão tinha mudado de consistência. Não tinha caído, mas o chão não era mais o mesmo chão. Seu Raimundo continuava me olhando. Tinha naquele olhar uma qualidade específica que eu passei a conhecer bem nos dias seguintes. A qualidade de quem acidentalmente soltou uma bomba numa conversa e agora não sabe se deve pedir desculpa, fingir que não disse nada ou simplesmente sumir. Ele era um homem de uns 50 e poucos anos, daqueles que constroem a própria dignidade no uniforme que vestem todo dia, no crachá que colocam com cuidado, no cumprimento firme que dão para todo mundo que entra. Um homem bom, provavelmente, que naquele momento estava se arrependendo profundamente de ter aberto a boca. Eu não estava com raiva dele. Essa foi a primeira coisa estranha que percebi dentro de mim. Eu devia estar com raiva de alguma coisa, de alguém. Devia sentir aquela queimação que aparece quando você leva um choque que não esperava. Mas o que eu sentia era diferente. Era mais parecido com aquela sensação de quando você está assistindo um filme e de repente entende o final 2 cenas antes de ele acontecer. Uma clareza desconfortável, quase calma. Perguntei ao seu Raimundo, com a voz mais tranquila que consegui, como era o nome do homem. Ele piscou. Disse que não sabia ao certo, que chamavam ele de Dr. Roberto, que era alguém ligado à gerência, que aparecia todo dia no horário do almoço e às vezes ficava até o fim do expediente. Disse isso tudo olhando levemente para o lado, como quem responde uma pergunta difícil numa prova, e não tem certeza se está ajudando ou piorando a situação. Dr. Roberto. Repeti o nome na minha cabeça 2 vezes. 3. Não era um nome que eu conhecia. Em 7 anos de casamento, de conversas de jantar, de fim de semana preguiçoso no sofá com ela, me contando sobre o trabalho, sobre colegas, sobre aquele fulano chato da diretoria e aquela outra que fazia fofoca no corredor. Em 7 anos, esse nome nunca tinha aparecido. Nenhuma vez.
e ele aparecia todo dia no horário do almoço. A recepcionista do balcão tinha desistido de fingir que olhava para a tela. Agora olhava para a mesa com um cuidado exagerado, como se o tampo de vidro escondesse algo extremamente interessante. Era o tipo de situação que todo brasileiro conhece e ninguém sabe como resolver. Você presencia uma cena constrangedora de alguém que não conhece e precisa decidir entre fingir cegueira total ou oferecer uma saída que provavelmente vai piorar tudo. Eu poupei ela do trabalho. Me virei para o sofá de couro bege e sentei. Não fui embora. Não perguntei mais nada. Apenas sentei, coloquei o buquê com cuidado ao lado da perna, cruzei as mãos e olhei para a parede à minha frente com a expressão de quem tem todo o tempo do mundo. A parede tinha uma foto institucional grande, daquelas que toda empresa coloca para mostrar que ali dentro existe cultura e propósito. Era uma foto da equipe de gerência, todos de pé numa sala de reunião, sorrindo com aquele sorriso de foto corporativa que não é felicidade de verdade, mas também não é mentira completa. Fernanda estava no centro, como convinha a gerente de operações. Estava bonita, com o cabelo preso, o blazer azul marinho que eu tinha visto ela comprar numa tarde de sábado no shopping e que ela disse que era para parecer mais séria nas reuniões. Ao lado dela, ligeiramente inclinado na direção dela com a postura relaxada de quem está acostumado a estar perto, estava um homem, terno escuro, cabelo bem cortado. Eu reconheci a pasta executiva antes de reconhecer o rosto. Era o mesmo homem que tinha entrado no elevador segundos atrás. Dr. Roberto. Ali na foto, ao lado da minha esposa, com aquele sorriso de quem pertence ao lugar. E talvez, a mais do que isso. Fiquei olhando para aquela foto por um tempo que não sei medir. Podia ter sido 30 segundos, podia ter sido 3 minutos. O ar-condicionado zumbia. Alguém em algum andar acima apertou o botão do elevador e o painel acendeu com um ping discreto. A vida normal do prédio continuava, completamente indiferente ao fato de que eu estava sentado naquele sofá, reorganizando silenciosamente os últimos 2 anos da minha vida. 2 anos. Desde quando ela tinha entrado nessa empresa? Desde quando as chegadas tardias tinham começado? Desde quando o celular passou a ficar virado para baixo? Desde quando eu tinha deixado de ser convidado para qualquer coisa relacionada ao trabalho dela? Não pensei nada disso com raiva naquele momento. Pensei como quem monta um quebra-cabeça que estava espalhado na mesa faz tempo e de repente encontrou a peça que faltava. As outras peças não mudam, mas o quadro inteiro muda. Seu Raimundo tinha voltado para o posto dele perto da porta, mas eu sentia o olhar dele vindo na minha direção de tempos em tempos. Provavelmente estava na dúvida se devia me pedir para sair, me perguntar se eu estava bem, ou simplesmente rezar para que aquela situação se resolvesse sozinha antes do fim do turno dele. Tirei o celular do bolso com movimentos lentos e deliberados. Não para ligar para ela. Não ainda. Abri a tela, fui até os contatos, desci até o nome dela. Fernanda, sem apelido, sem coração do lado, como qualquer contato de pessoa com quem você fala 20 vezes por dia e não precisa de marcador especial. E fiquei olhando para o número. Guardei o celular. Peguei o buquê. Me levantei. Fui até o balcão da recepção e esperei a moça levantar os olhos. Quando ela levantou com aquela expressão preparada para lidar com uma situação delicada, eu falei com uma voz absolutamente normal, quase amigável. Disse que meu nome era João, que eu era fornecedor, que precisava falar com a doutora Fernanda sobre um contrato que estava pendente, que ela me esperava. Ela não me esperava. Mas eu disse com tanta naturalidade que a recepcionista não teve como questionar. Olhou para a tela, digitou alguma coisa, pegou o fone com delicadeza e discou o ramal. Seu Raimundo me observava da porta com uma expressão que eu não soube classificar na hora. Só mais tarde, pensando no assunto, entendi o que era. Respeito. O tipo silencioso, involuntário, que aparece quando alguém faz uma coisa inesperada numa situação em que o esperado seria desmoronar. Enquanto a recepcionista falava baixinho no fone, eu fiz a única coisa que me parecia possível naquele momento. Me virei de volta para a foto na parede. Olhei para o rosto do Dr. Roberto. Olhei para o rosto de Fernanda.
Olhei para o espaço entre os dois, aquela inclinação sutil, aquele conforto de quem já não precisa mais fingir distância, porque já faz tempo que não existe mais distância nenhuma. E esperei, porque dali a pouco, naquele elevador de painel iluminado, a porta ia abrir, e Fernanda ia aparecer esperando encontrar um fornecedor. E ia encontrar o marido, com girassóis na mão e um sorriso que ela ainda não sabia interpretar. Esse momento eu queria ver. Precisava ver. Não por crueldade. Pelo menos não era isso que eu sentia. Era porque existia uma pergunta que só a expressão dela, naquele primeiro segundo, seria capaz de responder com honestidade. Antes que ela tivesse tempo de pensar. Antes que o jogo dela tivesse tempo de calcular a próxima jogada. Uma pessoa inocente, quando vê o cônjuge aparecer de surpresa no trabalho, fica surpresa. Uma pessoa culpada, quando vê o cônjuge aparecer de surpresa no trabalho, fica com medo. O elevador pinguinou. A porta abriu e eu vi a expressão dela, medo. Não foi uma conclusão que eu tirei depois, pensando no assunto deitado na cama. Foi imediato. Um reflexo que o rosto dela não conseguiu segurar rápido o suficiente. A porta do elevador abriu. Ela deu um passo para fora com aquela postura de gerente que eu conhecia de foto, porque nunca tinha visto pessoalmente. E então, os olhos dela me encontraram. E por um intervalo de tempo que não chegou a 2 segundos, mas que eu vou carregar por muito mais do que isso, o rosto dela mostrou exatamente o que ela sentia. Não foi surpresa. Surpresa tem uma leveza. Tem aquela abertura nos olhos, aquele sorriso que começa antes da pessoa decidir sorrir. O que eu vi foi diferente. Foi um enrijecimento. Uma fração de segundo em que todo o corpo dela processou uma informação que não estava no roteiro daquele dia. E a primeira reação não foi alegria e não foi susto inocente. Foi cálculo. O tipo de cálculo que só aparece quando tem algo a proteger. Ela se recuperou rápido. Isso eu preciso admitir. Em menos de 3 segundos, ela já tinha reorganizado a expressão. Colocado no rosto um sorriso que era quase perfeito. E estava caminhando na minha direção com a desenvoltura de quem não deve nada a ninguém. Mas eu já tinha visto. Aqueles 2 segundos não existiam mais para ela, mas existiam inteiros para mim. "Lucas", ela disse, "o que você está fazendo aqui?" A voz era controlada. Baixa o suficiente para não chamar atenção. Ela parou a uma distância de mim que era profissional demais para ser de esposa. Como se eu fosse alguém que ela precisava gerenciar. "Vim te ver", falei. "Saudade." Estendi o buquê. Ela olhou para os girassóis por um momento. E ali aconteceu uma coisa pequena que eu notei, e que ela provavelmente nem percebeu. Os ombros dela desceram um pouco. Uma respiração que foi liberada de forma controlada. Ela estava calculando o que eu sabia. E os girassóis, na lógica dela, eram a prova de que eu não sabia nada. Marido que descobre traição não aparece com girassóis, aparece com acusação. Ela pegou as flores com um cuidado que era quase teatral e disse que ia pegar um lugar para a gente conversar. Me levou por um corredor lateral, longe da recepção, longe do seu Raimundo, longe de qualquer testemunha desnecessária, até uma sala de reunião pequena, com mesa de 6 lugares, e aquela iluminação fria de empresa que faz todo mundo parecer um pouco mais cansado do que está. Fechou a porta. Colocou o buquê em cima da mesa com o cuidado exagerado de quem precisa de um segundo para pensar. Quando ela se virou, o sorriso ainda estava lá. Mas os olhos trabalhavam rápido. "Lucas, você devia ter avisado. Eu tenho reunião daqui a pouco, o dia está corrido, não é o melhor momento." "Desculpa", falei. Tive um impulso. Ela esperou. Esse era o momento em que eu deveria completar, dizer o que eu tinha visto, perguntar sobre o homem do elevador, exigir explicação. Era o que ela estava esperando. O confronto que ela tinha ensaiado, talvez sem perceber, fazia tempo. A resposta que ela já tinha preparada em algum lugar. Eu não disse nada. Fiz o que passei a chamar mais tarde de silêncio ativo. Não o silêncio de quem não sabe o que falar, mas o silêncio de quem escolheu não falar ainda. Tem uma diferença enorme entre os dois. E essa diferença aparece no corpo, no jeito de sentar, no jeito de olhar. Eu me sentei numa das cadeiras da reunião com uma calma que eu honestamente não sabia que tinha, e a olhei com uma expressão que não entregava nada.
Ela ficou em pé por alguns segundos, depois sentou também. Falamos por uns 15 minutos. Ela perguntou do meu trabalho, comentou que estava muito ocupada, que o segundo semestre era sempre mais pesado, que a equipe estava reduzida. Eu respondi tudo com normalidade, como se tivéssemos encontrado num café por acaso, como se eu não tivesse visto o rosto dela quando as portas do elevador abriram, como se o seu Raimundo não tivesse me dito o que me disse. Em algum momento ela disse que ia buscar água e saiu da sala. Eu esperei ela fechar a porta. Esperei mais 5 segundos. Depois olhei para a mesa. Era daquelas mesas de reunião que acumulam coisas de forma orgânica ao longo do dia. Uma caneta, um bloco de anotações com a logo da empresa, alguns documentos virados para baixo. E uma agenda. A agenda estava aberta, daquele jeito de quem consultou rápido e não teve tempo de fechar. Eu não mexi em nada, apenas li o que estava à mostra. A página daquela semana tinha o layout padrão, hora por hora, com a letra dela que eu conhecia tão bem quanto a minha própria, miúda, inclinada para a direita, com aquele ponto final desnecessário que ela sempre colocava depois de cada anotação, como se precisasse declarar que o pensamento tinha acabado. Segunda, terça, quarta. Reuniões, ligações, entregas. E numa linha que se repetia com a consistência de um compromisso fixo, todas as semanas, sempre no mesmo horário. Almoço. R. Não reunião com Roberto. Não almoço de negócios. Apenas almoço. R. Com o ponto final dela no final. 2 anos de segunda a sexta, almoço. R. Guardei aquela imagem num lugar específico da memória. O tipo de lugar onde a gente guarda coisas que não podem ser esquecidas. Quando ela voltou com 2 copos de água e um sorriso que estava começando a relaxar, eu estava exatamente como tinha deixado. Sentado, mãos cruzadas, expressão de homem que veio visitar a esposa com flores e não tem mais nada na cabeça além disso. Ficamos mais um pouco. Ela disse que precisava voltar para as obrigações dela. Eu disse que entendia, que não queria atrapalhar, que tinha sido só uma surpresa mesmo. Me levantei e beijei a bochecha dela. Ela ficou levemente rígida por 1/4 de segundo, o suficiente para eu notar e insuficiente para ela perceber que eu tinha notado, e saí da sala na minha frente. No corredor, ela me acompanhou até o elevador. Quando as portas abriram, eu entrei, me virei para ela e sorri. O mesmo sorriso do saguão. Ela sorriu de volta com um sorriso que era bonito e vazio ao mesmo tempo, como fachada de casa bem pintada, com ninguém morando dentro. As portas fecharam. Desci sozinho naquele elevador com cheiro de ar-condicionado e aquela luz que faz todo mundo parecer cansado, e fiz as contas. Não as contas emocionais, essas viriam depois à noite, no silêncio do apartamento. As contas objetivas, o que eu sabia, o que eu não sabia, o que eu precisava descobrir antes de fazer qualquer coisa. O que eu sabia, existia um homem chamado Roberto, que aparecia naquela empresa todos os dias, no horário do almoço, e que o segurança da portaria acreditava genuinamente ser o marido de Fernanda. Que esse homem estava numa foto na recepção ao lado dela, com uma proximidade que não era só profissional. Que o nome dele aparecia na agenda dela, com uma regularidade que não era de reunião de trabalho. O que eu não sabia, todo o resto. E é o resto que manda. Saí do prédio, passei pelo seu Raimundo, que me olhou com aquela expressão de antes, respeito silencioso, talvez culpa, talvez curiosidade. Acenei a cabeça para ele. Ele acenou de volta. Fui até o carro, coloquei o cinto e fiquei parado por um tempo, olhando para o espelho retrovisor sem razão específica. Lá atrás, no reflexo, o prédio envidraçado espelhava o céu cinza daquela tarde de terça-feira paulistana. Algures lá dentro, na sala de reunião pequena com iluminação fria, Fernanda provavelmente estava reconstruindo o que tinha acontecido e concluindo que tinha passado no teste. Ela não tinha passado, mas deixei ela pensar que sim, porque o único poder que eu tinha naquele momento era esse, que ela não sabia o que eu sabia. E eu não ia desperdiçar isso numa cena de confronto apressado que ia resolver nada e esgotar tudo. Ia descobrir o que precisava descobrir. Ia entender o tamanho real do que estava diante de mim. E quando eu tivesse isso, quando eu tivesse cada peça no lugar certo,
Aí sim eu ia jogar. Só que dessa vez no meu tempo, com as minhas cartas. Liguei o carro e fui para casa pensando numa coisa que o seu Raimundo não sabia que tinha me dado de presente quando abriu a boca naquela tarde. A vantagem de quem sabe sem que saibam que sabe. Essa vantagem tem um prazo de validade, mas enquanto dura, ela vale mais do que qualquer confronto. Eu pretendia usá-la bem. Se você está aqui acompanhando essa história, você já entendeu que isso ainda está longe do fim. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Curte o vídeo, que ajuda demais essa história a chegar em mais gente. E comenta aqui embaixo uma coisa. Você acha que Fernanda estava com medo porque era culpada? Ou acha que tinha outra explicação para aquela expressão? Compartilha com alguém que você conhece que já passou por uma situação parecida. Nos vemos no próximo capítulo. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre descobrir que pode estar sendo traído. O mais difícil não é a dor. A dor você já esperava em algum nível, mesmo sem saber que esperava. O mais difícil é o jantar. É sentar à mesma mesa de sempre, com o mesmo prato, com a mesma pessoa, e manter uma conversa sobre coisas que não importam mais enquanto sua cabeça está em outro lugar inteiramente. É ouvir ela falar que o arroz ficou um pouco seco, e concordar que ficou sim um pouco seco, enquanto por dentro você está repassando cada detalhe daquela tarde pela 10ª vez, tentando encontrar alguma brecha, alguma explicação que reorganize tudo numa direção menos pesada. Naquela noite eu aprendi que sou um ator melhor do que imaginava. Fernanda chegou em casa no horário de sempre, talvez 20 minutos mais cedo do que o habitual. Esse detalhe eu notei e guardei. Estava com o blazer azul marinho jogado sobre o braço, o cabelo levemente diferente de quando eu a tinha visto, como se tivesse passado a mão antes de entrar. Me deu um beijo rápido na bochecha, perguntou o que tinha para jantar, abriu a geladeira com a familiaridade de quem está em casa e não carrega nada. Uma performance impecável. Ou não era performance? Essa era a pergunta que ficava circulando. Fizemos o jantar juntos, como sempre fazíamos nas terças. Ela cortando os legumes, eu cuidando do fogo, aquela divisão silenciosa de tarefas que 2 anos, não, 7 anos de casamento, criam sem que ninguém precise combinar. A cozinha tinha um cheiro bom. A luz estava quente. Se alguém tivesse nos visto de fora, teria visto um casal normal, numa terça-feira normal. Ela falou do trabalho. Disse que o dia tinha sido corrido, que tinha uma entrega grande para a semana que vem, que a equipe estava sobrecarregada. Falou com aquele cansaço genuíno de quem realmente trabalhou. E por um momento, eu fiquei olhando para ela enquanto cortava a cenoura e pensei, e se eu estiver errado? E se o seu Raimundo tiver confundido alguma coisa? E se a foto fosse inocente? E se o almoço R da agenda fosse uma reunião abreviada? E se tudo que eu construí naquela tarde fosse só a arquitetura do medo tomando a forma de certeza? Foi o único momento em que eu quase falei. Quase abri a boca e botei tudo na mesa ali mesmo, entre a cenoura e o fogo baixo. Não falei. Não porque tivesse certeza de que ela era culpada, mas porque eu não tinha certeza de que era inocente. E confrontar alguém sem provas não resolve nada. Apenas entrega sua vulnerabilidade de mão beijada e fecha todas as outras portas antes que você tenha chance de olhar pelo buraco da fechadura. Jantamos. Ela lavou a louça enquanto eu fingi ler alguma coisa no celular. Depois ela foi para o sofá, cruzou as pernas, abriu o próprio celular com a tela levemente inclinada para longe de mim, um ângulo que eu nunca tinha notado antes e que agora parecia óbvio como uma placa de aviso em estrada. Eu fiquei na minha cadeira com o livro que não estava lendo e observei. Observar é uma habilidade que a gente tem, mas raramente usa de verdade dentro de casa. A gente olha, mas não observa. Olhar é passivo. Observar é uma escolha ativa, com intenção, com o tipo de atenção que você reserva para coisas que importam. Eu passei aquela noite inteira observando minha própria esposa, como se ela fosse alguém que eu estava conhecendo pela primeira vez. O celular vibrou uma vez. Ela olhou para a tela, e o rosto não mudou, mas os ombros subiram levemente e depois desceram, numa respiração contida que foi rápida demais para ser intencional.
Digitou alguma coisa curta. Colocou o celular virado para baixo no colo. Não foi nada. Qualquer um que tivesse olhando teria visto nada. Uma notificação, uma resposta rápida, a vida normal de uma pessoa conectada. Mas eu não estava olhando. Eu estava observando. E o que eu vi foi uma mulher que acabou de receber uma mensagem que causou uma reação física que ela conseguiu esconder de todo mundo, menos de mim naquela noite. Porque naquela noite eu estava olhando para ela com uma atenção que ela não sabia que eu tinha. Às 10h30 ela disse que estava cansada e foi dormir. Me deu boa noite com o mesmo beijo de sempre, a mesma frase de sempre, o mesmo cansaço de sempre. Eu disse boa noite. Disse que ia ficar mais um pouco. Ela não perguntou por quê. E esse também era o comportamento de sempre. Não tinha nada de diferente nisso. Mas a cabeça da gente, quando está em modo de observação, transforma tudo em dado. Fiquei sentado na sala por quase 1 hora depois que a luz do quarto apagou. Não fiz nada dramático. Não fui mexer no celular dela, não fui vasculhar bolsa, não fui fazer nada do que aparece em série de televisão quando o personagem está em modo de investigação. Fiquei sentado com o livro fechado no colo e fiz a coisa mais difícil que existe numa situação dessas. Pensei com calma. O que eu tinha era pouco. Era sugestivo, era perturbador, mas era pouco. Um segurança que acreditava que outro homem era o marido dela. Uma foto com proximidade ambígua, uma agenda com uma inicial, uma respiração contida diante de uma notificação. Isso não era nada que eu pudesse usar. Isso era só o suficiente para me manter acordado e me impedir de agir com pressa. Pressa era o inimigo. Eu sentia isso com uma clareza que me surpreendia, porque se eu chegasse para ela naquele momento com o que eu tinha, o que acontecia? Ela negava. Tinha como negar tudo com facilidade. O segurança confundiu. Roberto é sócio ou colega, a agenda é abreviatura de reunião, a respiração eu imaginei. E eu ficaria ali sem provas, sem mais nada, tendo queimado minha única vantagem por impaciência. Não ia fazer isso. O que eu precisava era simples na teoria e brutal na prática. Continuar. Continuar jantando, continuar dormindo no mesmo quarto, continuar sendo o marido de sempre, enquanto por baixo daquilo tudo eu montava o que precisava montar. Era o tipo de coisa que exige um autocontrole que eu não sabia se tinha. Mas descobri naquela noite que a alternativa de não ter esse controle era pior do que o esforço de tê-lo. Fui dormir depois de 00:30. Deitei do lado dela no escuro, ouvi a respiração dela no ritmo de quem está dormindo de verdade e fiquei de olhos abertos para o teto por um tempo que não sei medir. Pensei no almoço, R da agenda. Todas as semanas, mesmo horário. 2 anos. Pensei no ângulo do celular. Pensei nos ombros subindo e descendo. E pensei numa coisa que meu pai me disse uma vez, num contexto completamente diferente, que ficou guardada sem que eu soubesse para quê. Quando você não sabe o tamanho de um problema, não reaja ainda. Primeiro meça, depois decide. Eu ainda não sabia o tamanho. Nos dias seguintes eu fiz o que tinha decidido fazer. Nada que parecesse diferente. Acordei, tomei café, beijei ela de tchau, fui trabalhar, voltei, jantei, dormi. A rotina como escudo e como método ao mesmo tempo. Mas por dentro eu estava diferente. E essa diferença tinha uma qualidade específica que eu não sabia nomear na época e que só fui entender depois. Eu tinha parado de me comportar como alguém dentro da história e tinha começado a me comportar como alguém que observa a história de fora. Esse deslocamento muda tudo. Você para de reagir e começa a ver. E quando você começa a ver de verdade, as coisas que estavam na sua frente o tempo inteiro aparecem com uma nitidez que dói, porque você entende que sempre estiveram ali. O perfume, por exemplo. Fernanda sempre usou o mesmo perfume desde que eu a conheci. Uma coisa leve, floral, que eu associava a ela de um jeito automático, como a gente associa um cheiro a um lugar. Mas naquela semana, na quarta-feira à noite, quando ela chegou do trabalho e passou por mim na cozinha, o cheiro era diferente, não ausente, diferente. Como se o dela tivesse misturado com outro ao longo do dia e o resultado fosse uma coisa que não era completamente ela. Não falei nada. Na quinta-feira eu passei na portaria do prédio dela na hora do almoço.
Não parei. Só passei devagar, como quem está no trânsito. E vi um carro preto parado na vaga de visitante com o motor desligado. Não era o carro dela. Não era de ninguém da família. Era um carro que eu não conhecia. E na janela do motorista estava um adesivo pequeno, uma inicial, estilizada, como marca pessoal. A letra R. Continuei dirigindo. Tinha o suficiente para uma pergunta. Ainda não tinha o suficiente para uma resposta. E foi nesse intervalo, nesse espaço entre saber que tem algo e não saber o que exatamente é esse algo, que eu passei os dias mais longos da minha vida. Quieto, presente, absolutamente inteiro por dentro, absolutamente normal por fora. Ela não sabia ler o meu silêncio porque nunca tinha precisado antes. Em 7 anos, o meu silêncio sempre tinha sido só silêncio. Dessa vez, era outra coisa. Mas ela não sabia disso, e eu precisava que ela continuasse sem saber. Existe um tipo de dor que não grita, que não te derruba no chão, não te impede de trabalhar, não aparece no rosto quando alguém pergunta se você está bem. É uma dor de fundo, constante, como um som grave que você só percebe quando para de se mexer. Eu passei aquela semana inteira com essa dor instalada em algum lugar abaixo do externo e aprendi a trabalhar em cima dela, a jantar em cima dela, a dormir, quando o sono vinha, em cima dela. O que me mantinha funcional era ter algo a fazer. Não estou falando de distração, estou falando de método. Existe uma diferença entre o homem que não consegue parar de pensar no problema e o homem que transforma o problema em tarefa. Eu precisava ser o segundo, porque o primeiro fica paralisado, e paralisia não serve para nada quando o chão está escorregando. Comecei pela única pessoa que poderia saber algo sem que eu precisasse me expor completamente. Cláudia, minha cunhada, irmã mais nova da Fernanda, 2 anos de diferença, aquele tipo de relação entre irmãs que mistura intimidade total com rivalidade antiga. Elas se falavam toda semana, às vezes mais. Cláudia era daquelas pessoas que sabem de tudo sobre todo mundo, mas que raramente entregam, não por lealdade calculada, mas porque genuinamente acredita que segurar informação é uma forma de cuidado. Liguei para ela numa quinta-feira de tarde com uma desculpa razoável. Estava pensando em fazer uma surpresa para Fernanda no aniversário dela, que era dali 2 meses, e queria saber se ela tinha alguma ideia de presente, algo que Fernanda tivesse comentado querendo. Era o tipo de ligação que eu faria normalmente, sem nenhuma carga. Falamos por uns 20 minutos sobre nada importante, e eu deixei a conversa caminhar com paciência, sem forçar nenhuma direção. Em algum momento, de forma completamente natural, perguntei como ela achava que Fernanda estava. Se parecia feliz, realizada, se esse emprego novo tinha feito bem a ela. Cláudia ficou 1 segundo em silêncio. 1 segundo apenas. Mas eu estava treinado naquela altura para notar silêncios que não deveriam existir. Ela disse que achava que sim, que Fernanda parecia bem, que o trabalho era puxado, mas que ela estava tocando. Disse isso com o tom levemente cuidadoso de quem está escolhendo as palavras, o que era diferente do tom normal de Cláudia, que raramente escolhia qualquer coisa antes de falar. Não forcei. Desviei o assunto, falamos mais um pouco. Despedi com carinho. Desliguei e fiquei olhando para o celular. O silêncio de Cláudia era pequeno, mas era real. E silêncios reais têm peso específico, diferente do peso de silêncios normais. Eu não sabia o que ela sabia, mas sabia que ela sabia algo. Arquivei isso e fui para o passo seguinte. Os extratos bancários. Não foi invasão planejada. Foi um acidente que eu escolhi não desperdiçar. Fernanda tinha o costume de usar o notebook da sala para algumas coisas do trabalho. E numa sexta-feira de manhã, quando eu passei pela mesa antes de sair, a tela estava aberta no internet banking dela. Ela tinha ido tomar banho. A tela não tinha travado ainda. Fiquei parado por uns 3 segundos pesando o que estava diante de mim. Não era uma decisão simples. Tem algo que parece invasivo em ler o extrato de alguém sem que essa pessoa saiba, mesmo quando essa pessoa é sua esposa, mesmo quando você tem razões para estar onde está. Sentei. Li. Não levei muito tempo para encontrar o que havia para encontrar. Não porque estava escondido, estava ali, transparente, na linha de transações como qualquer outra.
Mas eu nunca tinha olhado, porque nunca tinha tido motivo para olhar. Agora tinha. Num período de aproximadamente 8 meses, Fernanda tinha feito transferências regulares para uma empresa. Não era um valor absurdo por vez, mas era consistente. Todo mês, por volta do mesmo dia, o mesmo valor indo para o mesmo CNPJ. Somados, os aportes representavam uma quantia que não era pequena. Era o tipo de valor que muda planos, que financia projetos, que abre empresas. Fotografei a tela com o celular antes de me levantar. Quando ela voltou do banho, eu estava na cozinha terminando o café como se nada tivesse acontecido, porque na aparência, nada tinha acontecido. Ela pegou a bolsa, fechou o notebook sem olhar para a tela, me deu tchau com o beijo de sempre. Passei o dia inteiro no trabalho com aquelas imagens no celular e aquele peso abaixo do externo que agora tinha um endereço mais específico. À noite, quando ela foi dormir, abri o celular e comecei a trabalhar. O CNPJ não era de uma empresa grande. Era uma empresa jovem, registrada há pouco mais de um ano, com um nome genérico daqueles que não dizem nada sobre o que fazem, o tipo de nome que parece escolhido para ser discreto. Mas CNPJ tem sócio. E sócio tem nome. Roberto Almeida Carvalho. Fiquei olhando para aquele nome por um tempo considerável. Roberto. R. Almoço. R. Carro preto com adesivo R na janela. Dr. Roberto, que o seu Raimundo via todos os dias no horário do almoço e que acreditava de boa fé ser o marido de Fernanda. As peças não eram muitas, mas estavam começando a se tocar. Pesquisei o nome. Não é difícil hoje em dia montar um perfil básico de alguém. LinkedIn, redes sociais, menções em sites de negócio. Roberto Almeida Carvalho tinha 42 anos. Formação em administração. Passagem por 2 empresas de médio porte antes de aparecer como sócio fundador de uma consultoria pequena, que tinha exatamente 1 ano e pouco de existência. Na foto do LinkedIn, ele estava de terno escuro, sorrindo com aquele sorriso de pessoa que aprendeu a sorrir para a câmera, e eu reconheci o rosto antes mesmo de terminar de carregar a imagem. Era o homem do elevador, era o homem da foto na recepção. Fechei o celular, fui até a janela da sala e fiquei olhando para a rua lá embaixo sem ver nada específico, só os carros passando com aquela lentidão de madrugada de São Paulo, que parece que a cidade está quase dormindo, mas nunca dorme de verdade. Tentei montar o que eu sabia numa ordem que fizesse sentido. Fernanda e Roberto trabalhavam no mesmo prédio. Ele aparecia ali todos os dias no horário do almoço. Rotina que o seu Raimundo descreveu com a naturalidade de quem fala de algo absolutamente estabelecido. Ela o apresentava no ambiente de trabalho de uma forma que gerava a impressão, ao menos na portaria, de que ele era o marido. Ela tinha aberto uma empresa com ele, ou ele tinha aberto uma empresa e ela estava aportando dinheiro nela. Dinheiro que vinha da conta dela, que era também em parte resultado do nosso orçamento conjunto. E por 8 meses ela não tinha me dito nada sobre a empresa, sobre o dinheiro, sobre Roberto. Esse silêncio dela, esse silêncio longo, planejado, mantido através de jantares e finais de semana e viagens curtas e tantos beijos de bom dia. Esse silêncio era o dado mais importante de todos. Porque uma coisa é ter um segredo. Outra coisa é ter um segredo e sustentar a rotina normal em cima dele por 8 meses sem deixar fresta. Isso não é descuido, isso é construção. E construção dessa qualidade leva tempo, intenção e uma decisão clara de que a outra pessoa não precisa saber. Voltei para o quarto, deitei no escuro, ouvi a respiração dela. Pensei no que o seu Raimundo não sabia que tinha iniciado. Naquela tarde de terça com o buquê de girassóis, quando ele apontou para o elevador com aquela expressão envergonhada, ele tinha feito mais do que me contar uma coisa inconveniente. Tinha me dado a única coisa que eu precisava para não agir por impulso: tempo. O tempo de quem sabe sem que saibam que sabe, mas aquele tempo estava começando a ter um prazo. Porque quanto mais eu descobria, mais eu precisava decidir o que fazer com o que estava descobrindo. E decidir o que fazer com esse tipo de coisa exige que você entenda antes o tamanho real do que está diante de você. Eu ainda não entendia. O que eram os estratos? Traição financeira, traição emocional, as duas coisas juntas,
ou algo que eu ainda não tinha vocabulário para nomear. O que era Roberto? Sócio, amante? As duas coisas, nenhuma das duas. O que era o silêncio de Cláudia? E mais do que tudo, o que Fernanda estava planejando contar para mim e quando? Porque a mensagem que eu tinha lido na agenda não saía da cabeça. Almoço, R, toda semana, o mesmo horário. Aquela consistência não era de caso passageiro, era de estrutura, de algo que estava sendo construído em paralelo à vida que a gente tinha juntos, tijolo por tijolo, com cuidado de quem está construindo para durar. E aí eu entendi, naquela madrugada, o que realmente estava me perturbando mais do que qualquer outra coisa. Não era a possibilidade de que ela estivesse me traindo. Era a certeza crescente de que qualquer que fosse a verdade, ela tinha tomado uma decisão grande, que me envolvia diretamente, que usava dinheiro nosso, que ocupava tempo nosso, sem me incluir, sem me consultar, sem me contar. 7 anos de casamento, e ela tinha construído algo inteiro do outro lado, sem que eu soubesse que a construção estava acontecendo. Isso era o tamanho do problema, e eu ainda não tinha visto o que estava nos extratos do mês anterior. Quando eu vi 2 dias depois, o tamanho ficou maior ainda. Tem uma coisa cruel que a descoberta faz com a memória. Ela vai para trás. Sem você pedir, sem você querer, ela começa a revisitar tudo o que ficou guardado. Cada conversa, cada jantar, cada final de semana, e recolore tudo com a tinta do que você sabe agora. Coisas que eram neutras viram evidências. Momentos que eram simples viram camadas. E você fica preso nesse movimento de vai e volta, passado e presente, tentando separar o que era real do que era construção. Eu passei aquele fim de semana nesse movimento. Por fora, normal. Mercado no sábado. Almoço com ela em casa, série à noite no sofá. Por dentro, repassando os extratos que eu tinha fotografado, o nome que eu tinha encontrado, o silêncio de Cláudia, o almoço. R que se repetia semana após semana com a pontualidade de compromisso sagrado. Foi num domingo à tarde enquanto ela dormia a sesta, e eu fingia ler, que eu abri o celular e fui mais fundo. CNPJ tem histórico, empresa tem registro. Registro tem data, tem capital social, tem documentos protocolados que qualquer pessoa com paciência e acesso à internet consegue encontrar se souber onde procurar. Eu não sabia onde procurar, mas aprendi naquele domingo. A empresa de Roberto tinha sido registrada há 1 ano e 3 meses. Capital social inicial modesto, o tipo que não chama a atenção. Mas havia um segundo aporte, registrado 6 meses depois da abertura, que tinha mudado o perfil financeiro da empresa de forma significativa. Um valor que, quando eu vi, ficou familiar de um jeito que doeu. Era próximo demais do valor total que eu tinha visto saindo da conta dela nos extratos. Não era coincidência de número, era o número. Com pequenas variações de transferência, era o dinheiro dela. O dinheiro que eu nunca tinha questionado porque ela tinha conta própria, salário próprio. E 7 anos de casamento criam um tipo de confiança que dispensa auditoria. Fui até o banheiro, fechei a porta, sentei na borda da banheira e fiquei ali por uns 10 minutos fazendo nada. Não foi fraqueza, foi necessidade. O tipo de pausa que você precisa dar quando a informação chega grande demais para processar em pé. Quando voltei para a sala, ela ainda dormia. Eu me sentei, abri o notebook e passei a hora seguinte pesquisando Roberto Almeida Carvalho com uma atenção que eu nunca tinha dado a ninguém na vida. E foi aí que a história começou a mudar de forma. Porque o que eu encontrei não era o que eu estava esperando encontrar. Roberto não era um homem simples que tinha aparecido na vida da Fernanda pela porta dos fundos. Era um executivo com trajetória, com histórico em empresas sérias, com um perfil profissional que não tinha nada de clandestino. A consultoria que ele tinha aberto não era uma empresa fantasma. Tinha clientes listados, tinha projetos, tinha uma estrutura que indicava trabalho real acontecendo dentro dela. E havia uma entrevista pequena, daquelas de portal regional de negócios que ninguém lê, feita alguns meses antes, onde ele falava sobre a consultoria, sobre o modelo de negócio, sobre os planos de expansão. Li 3 vezes.
Numa das respostas, quando o jornalista perguntou sobre os desafios de empreender, Roberto tinha dito uma coisa específica sobre ter encontrado uma sócia com visão complementar à sua, alguém com experiência em operações que tinha chegado para transformar o que era uma ideia num negócio real. Sócia. Não era uma palavra que eu esperava encontrar. Fui checar de novo o registro da empresa. O documento inicial estava no nome dele como único sócio, mas havia uma alteração contratual posterior, exatamente na época do segundo aporte, exatamente no valor que eu tinha visto nos extratos. E nessa alteração, um segundo nome tinha entrado no quadro societário. Fernanda Oliveira Moura. O sobrenome de solteira dela, não o meu sobrenome que ela usava no cotidiano. O sobrenome de solteira, como se aquela parte da vida pertencesse a uma versão dela, que existia antes de mim e que continuava existindo sem que eu soubesse. Fiquei parado diante daquele nome por um tempo longo. Tinha duas maneiras de ler o que estava diante de mim. A primeira era a que eu tinha construído nos dias anteriores: traição, mentira, homem paralelo, vida dupla. A segunda era diferente, mais complicada e, de certo modo, mais perturbadora do que a primeira. E se não fosse caso? E se Roberto não fosse amante, mas sócio? E se o que Fernanda estava escondendo não era um relacionamento, mas um negócio? Uma empresa que ela tinha entrado como sócia, usando o dinheiro que era em parte nosso, sem me contar, sem me consultar, construindo uma vida profissional paralela que ela decidiu que eu não precisava conhecer? Aquilo mudava tudo, e não mudava nada. Porque independente de o que Roberto era para ela, sócio, amante, ou as duas coisas ao mesmo tempo, o que não era impossível, o fato central não mudava. Ela tinha tomado uma decisão financeira grande, usando o dinheiro que era do casal. Tinha omitido durante meses. Tinha apresentado esse homem no ambiente de trabalho de uma forma que gerava confusão deliberada. E tinha sustentado esse silêncio através de cada jantar, cada fim de semana, cada conversa sobre planos futuros. Isso não era descuido, era escolha. Mas eu ainda não tinha o quadro inteiro, porque sócios não mandam mensagens dizendo: "Você disse que ia contar para ele esse mês, já faz 6 meses, Fernanda." Sócios não criam esse tipo de urgência emocional, e eu ainda não tinha lido as mensagens. E isso viria depois, dias depois, de um jeito que eu não tinha planejado, e que mudaria a última peça que ainda estava faltando. O que eu tinha naquele domingo era o seguinte: a certeza de que o segredo era maior do que eu imaginava, e a certeza de que ainda não era grande o suficiente para que eu entendesse o tamanho real dele. Fechei o notebook quando ouvi ela se mexendo no quarto. Me levantei, fui até a cozinha, botei água para ferver como se fosse fazer chá. Quando ela apareceu na porta do corredor com o cabelo bagunçado de sono e os olhos semi-fechados, eu estava de costas para ela mexendo na chaleira. "Quer chá?" perguntei. "Quer", ela disse. A voz rouca de quem acabou de acordar. Ficamos na cozinha por meia hora, ela tomando chá e me contando um sonho confuso que não fazia sentido nenhum, eu respondendo com atenção e riso nos momentos certos, e por dentro eu estava olhando para ela com uma pergunta que eu ainda não sabia como formular completamente. "Quem é você quando eu não estou olhando?" Não era uma pergunta de ciúme, era uma pergunta genuína, porque nos dias anteriores eu tinha descoberto que existia uma versão da Fernanda que tomava decisões sozinha, que construía estruturas paralelas, que sustentava silêncios longos com uma competência que pressupunha prática. E eu precisava entender se essa versão era nova, nascida naquele emprego, naquela parceria com Roberto, ou se ela sempre tinha existido e eu simplesmente nunca tinha prestado atenção suficiente para vê-la. Essa pergunta me acompanhou pela semana seguinte, e a resposta veio de onde eu menos esperava. Da própria Cláudia, que ligou numa quarta-feira à tarde sem que eu tivesse pedido nada, com uma voz que tinha aquela qualidade específica de quem decidiu que já segurou informação por tempo demais. Ela não foi direta. Nunca era. Mas no meio de uma conversa que começou sobre outra coisa, ela disse uma frase que eu reproduzo aqui exatamente como ouvi, porque algumas frases ficam gravadas com precisão de arquivo. Disse que esperava que tudo estivesse bem entre a gente.
Que às vezes as pessoas tomam decisões com as melhores intenções e esquecem de considerar quem está do lado. Perguntei o que ela queria dizer. Ela ficou em silêncio por um momento e disse que não era ela quem devia falar sobre isso, que era uma conversa que eu precisava ter com Fernanda. Desliguei o telefone com a certeza de que Cláudia sabia. Não de tudo, provavelmente, mas sabia de algo concreto. Algo que Fernanda tinha compartilhado com ela. Talvez buscando apoio, talvez buscando permissão, talvez só precisando que alguém soubesse, porque segurar aquilo sozinha estava pesando. E esse detalhe, que Cláudia sabia, mudava o quadro de novo. Porque segredo contado para uma pessoa já não é segredo. É informação circulando num raio que você não controla. E informação que circula tem prazo para chegar onde não deveria. Ou para ser usada de formas que quem a contou não previu. Eu precisava do quadro inteiro antes que o quadro chegasse até mim de um jeito que eu não escolhesse. Aquela noite eu decidi que ia avançar. Não confrontar, ainda não, mas avançar. Conversar com um advogado, organizar o que eu tinha, entender exatamente quais eram os meus direitos em relação ao dinheiro que tinha saído sem que eu soubesse. E entender, antes de qualquer coisa, o que aquela empresa realmente era e o que o nome da Fernanda nela significava juridicamente para os dois. Porque se ela tinha entrado numa sociedade usando recursos que eram parcialmente meus, sem consentimento, sem discussão, isso não era só uma questão emocional. Era uma questão que tinha endereço em cartório. E cartório eu sabia como usar. Se você chegou até aqui nessa história, você sabe que o que vem a seguir é onde tudo começa a mudar de verdade. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. O próximo capítulo é onde a virada começa e você não vai querer perder. Curte o vídeo, que ajuda demais essa história a alcançar mais pessoas. E comenta aqui o que você acha que estava acontecendo de verdade entre Fernanda e Roberto. Era só negócio, era mais do que isso, ou era as duas coisas ao mesmo tempo? Compartilha com alguém que você conhece que precisaria ouvir essa história. Existe um momento em que você para de procurar e começa a encontrar. Não é uma transição que você planeja. É uma mudança de estado que acontece sozinha, quando a quantidade de coisas que você já sabe chega num ponto em que o universo parece conspirar para entregar o resto sem que você precise mais buscar. Pode ser coincidência. Pode ser que quando você está com os olhos abertos de verdade, você para de deixar passar o que sempre esteve ali. O celular dela estava desbloqueado numa quinta-feira à noite. Ela tinha adormecido no sofá antes das 10, o que não era completamente incomum nas semanas pesadas de trabalho, mas tinha uma frequência maior do que o normal naquele período. O celular estava na almofada ao lado do corpo dela. A tela ainda acesa, com o brilho reduzido de quem estava usando até pouco antes de dormir. Eu estava sentado na poltrona a 2 metros de distância, com o livro no colo que já tinha virado adereço de cena. Fazia dias. Fiquei olhando para o celular por um tempo. Não foi uma decisão rápida. Tem gente que diria que não importa quanto tempo você leva. Ler as mensagens de alguém sem permissão é errado de qualquer jeito. Eu entendo esse argumento. Mas existe outro argumento, menos confortável e mais honesto, que é o seguinte: quando alguém constrói uma estrutura de silêncio em cima de uma relação que é sua, usando recursos que são seus, tomando decisões que te afetam diretamente sem te incluir, o contrato de privacidade que existe entre duas pessoas normais já foi quebrado antes de você chegar perto do celular. Eu não estava invadindo privacidade. Estava lendo um livro que alguém tinha escrito sobre a minha própria vida sem me avisar. Me levantei devagar. Peguei o celular com o cuidado de quem manipula algo frágil. Me sentei de volta na poltrona, de costas para ela, com o celular na mão e a tela ainda desbloqueada. Tinha uma conversa aberta. Não precisei procurar. Era com Roberto. Não vou reproduzir cada mensagem, porque algumas coisas perdem o peso quando viram texto e outras coisas ganham peso demais. Mas vou dizer o que importa, o que mudou o que eu pensava que estava acontecendo e o que confirmou o que eu estava com medo que fosse verdade. As primeiras mensagens que li eram de negócio. Sem dúvida.
Discussão sobre cliente, sobre prazo, sobre uma proposta que estava em andamento. A linguagem era profissional, com aquela leveza de quem já conhece bem o interlocutor, sem a formalidade de colegas distantes, mas sem a intimidade que eu temia encontrar. Por um momento, por um intervalo de tempo em que permiti que o alívio chegasse antes do bom senso, pensei: é só isso. É só negócio. Continuei lendo. Tinha afeto nas mensagens. Não era o afeto explícito que eu tinha imaginado nos piores momentos daquela semana. Não havia declarações, não havia linguagem que atravessasse uma linha clara. Era o afeto sutil de quem convive muito, de quem foi construindo proximidade em camadas finas ao longo do tempo. Apelidos profissionais que tinham perdido a formalidade. Piadas internas que pressupunham um repertório compartilhado. O tipo de código que duas pessoas desenvolvem quando passam tempo demais juntas, sem perceber que estão desenvolvendo um código. E então encontrei a mensagem. Não era recente. Era de algumas semanas atrás, numa noite de terça. Curiosamente, a mesma terça em que eu tinha aparecido no prédio com o buquê de girassóis algumas horas antes. Como se aquele dia tivesse sido carregado de coisas que eu só estava entendendo agora. Roberto tinha mandado uma mensagem curta, direta, com aquela qualidade seca de quem já teve a mesma conversa muitas vezes e está começando a perder a paciência. Você disse que ia contar para ele esse mês. Já faz 6 meses, Fernanda. Eu li 2 vezes. 3. Você disse que ia contar para ele. Tinha uma história inteira dentro dessa frase. Uma história de conversas que eu nunca tinha ouvido, de decisões tomadas em almoços que eu nunca soube que aconteceram, de um prazo que ela mesma tinha se dado e que vinha prorrogando mês após mês enquanto em casa jantávamos e assistíamos série, e ela me dizia boa noite com o mesmo beijo de sempre. A resposta dela era de horas depois, mais longa, com aquela qualidade de quem escreve quando já está em casa, e o risco de ser lida passou. Ela dizia que sabia, que estava esperando o momento certo, que ainda não tinha encontrado as palavras, que tinha medo de como ele ia reagir, que não era simples, que ele não ia entender de primeira, que precisava de mais tempo para construir o contexto antes de chegar nessa conversa. Ele não ia entender de primeira. Eu fiquei com essa frase específica por um tempo considerável, sentado na poltrona com o celular nas mãos e a respiração no ritmo cuidadoso de quem está controlando ativamente o que o corpo quer fazer. Ela tinha medo da minha reação, o que significava que sabia que a reação seria de alguém que foi surpreendido. O que significava que sabia, com clareza, que o que ela estava fazendo era algo que eu não aprovaria se tivesse sido consultado. O que significava que a omissão não era esquecimento nem falta de oportunidade. Era escolha sustentada pelo medo das consequências. Isso eu precisava saber. E agora sabia. Rolei mais um pouco. Não muito. Tinha um limite para o que eu conseguia processar numa única noite, sentado a 2 metros de uma mulher dormindo. Mas o suficiente para ter o quadro que eu precisava. A empresa era real. O trabalho era real. Roberto era sócio, com tudo o que a palavra implica. Reuniões, decisões conjuntas, tempo compartilhado. Uma vida profissional inteira que se passa fora do alcance de quem está em casa. Mas havia também naquelas mensagens uma qualidade emocional que não se reduz à parceria de negócio. Não era caso consumado, pelo menos não no que eu li. Mas era fronteira borrada. Era o tipo de proximidade que cresce no espaço entre o que é profissional e o que é pessoal, quando 2 pessoas passam tempo demais juntas, sem estabelecer onde um começa e o outro termina. Não era o que eu tinha temido na pior versão, mas também não era inocente. Coloquei o celular de volta na almofada com o mesmo cuidado de antes. Me levantei devagar. Fui até o quarto, peguei a manta dobrada no pé da cama, aquela manta bege de lã que ela gostava e que ficava ali para quando ela dormia no sofá, porque ela sempre tinha frio à noite. E voltei para a sala. Cobri ela com a manta. Apaguei a luminária de canto. Fechei a porta da varanda que estava entreaberta. Fui dormir. Deitei no escuro do quarto que agora era só meu na prática, mesmo que ninguém soubesse disso ainda, e fiquei olhando para o teto com aquela sensação de quando um quebra-cabeça está quase pronto
e você consegue ver o quadro mesmo antes da última peça encaixar. O quadro que eu via era o seguinte: Fernanda tinha encontrado em Roberto algo que ela queria construir, não necessariamente no lugar do casamento, mas ao lado dele, num espaço que ela não tinha pedido permissão para ocupar, porque sabia que a resposta poderia ser não. Tinha usado o dinheiro do casal para financiar essa construção. Tinha criado uma estrutura de silêncio elaborada para manter as duas vidas funcionando em paralelo. E tinha se comprometido com o próprio sócio a contar para mim em algum momento, um compromisso que ela vinha prorrogando há 6 meses. Não era a história que eu tinha imaginado na recepção com o buquê de girassóis. Era mais complicada, mais ambígua, com camadas que o confronto simples de traição e reação não daria conta. Mas havia um ponto que não era ambíguo, um ponto que atravessava todas as camadas e chegava num lugar claro, firme, sem margem para interpretação. Ela tinha usado o dinheiro do casal sem me consultar. Dinheiro que era dos dois, aplicado numa sociedade empresarial que eu não conhecia, que gerava obrigações e riscos que me afetavam juridicamente, mesmo que eu não soubesse que existiam. Isso tinha endereço legal, e eu tinha passado a semana anterior descobrindo exatamente qual era esse endereço. Porque 2 dias depois de ter ligado para Cláudia, antes das mensagens, antes do celular desbloqueado no sofá, eu tinha ligado para um amigo de longa data que, por coincidência, ou por aquele tipo de acaso que parece providencial quando você está no meio de algo grave, era advogado especializado em direito societário e família. Não fui direto ao ponto. Disse que estava com uma dúvida hipotética, o tipo de pergunta que você faz quando não quer dar nome ao que está vivendo, mas precisa entender as regras do jogo. Perguntei o que acontecia juridicamente quando um cônjuge entrava numa sociedade empresarial usando recursos do patrimônio comum sem consentimento do outro. Ele ficou um momento em silêncio antes de responder. Depois respondeu com aquela precisão de quem escolheu a profissão certa. Disse que dependia do regime de casamento, que no regime parcial de bens, que era o nosso, os recursos adquiridos durante o casamento são partilháveis, que aporte feito com esse recurso em empresa sem anuência do cônjuge pode configurar dilapidação de patrimônio comum, que isso tem implicação em eventual partilha, e que o cônjuge prejudicado tem instrumentos legais para se proteger. Instrumentos legais para se proteger. Eu ouvi isso e escrevi numa folha de papel que ainda estava na gaveta do meu lado da cama. Não para lembrar, para tornar real. Às vezes você precisa ver a coisa escrita, para ela deixar de ser pensamento e virar dado. Depois das mensagens, com o celular de volta no lugar e a manta cobrindo ela no sofá, eu abri a gaveta no escuro, peguei aquela folha e li a frase outra vez com a luz do celular. Instrumentos legais para se proteger. Por 6 meses, ela tinha adiado a conversa que devia ter comigo. Por 6 meses, ela tinha dito ao próprio sócio que ia contar e não contava. Por 6 meses, eu tinha jantado ao lado de uma mulher que estava construindo algo sem mim usando o que era dos dois. Agora, eu tinha as peças, tinha o quadro, tinha o endereço legal. E tinha, pela primeira vez desde aquela tarde na recepção, uma clareza completa sobre o que precisava fazer a seguir. Não era confronto, não era cena, não era nada que ela estivesse esperando. Era exatamente o que ela menos esperava. E eu ia preparar cada detalhe com o mesmo cuidado que ela tinha usado para construir o silêncio. Existe uma diferença entre reagir e agir. Reagir é o que o corpo quer fazer quando a dor chega. É instinto, é impulso, é a versão de você que não pensa antes de falar e que depois passa anos tentando desfazer o que disse num segundo de calor. Agir é diferente. Agir exige que você segure o instinto com as 2 mãos, que você respire fundo no lugar de abrir a boca, que você transforme tudo o que está sentindo em combustível para algo que tenha resultado. Eu passei os primeiros 2 dias depois das mensagens em modo de reação contida. Acordava, me olhava no espelho por uns segundos antes de sair do banheiro e dizia a mim mesmo a mesma coisa em silêncio. Ainda não. Ainda não é a hora. Você ainda não tem tudo o que precisa. Era o único mantra que funcionava, porque o que eu queria fazer, o que a parte irracional e legítima de mim queria fazer,
era sentar do outro lado da mesa do café da manhã e colocar tudo na frente dela de uma vez. As transferências, o CNPJ, o nome dela no quadro societário, a mensagem do Roberto, os 6 meses de prazo autoprorrogado. Queria ver o rosto dela no momento em que percebesse que a estrutura inteira que ela tinha construído estava à vista. Mas fazer isso sem estar preparado seria desperdiçar a única vantagem que eu ainda tinha. Então, não fiz. Na segunda-feira seguinte, marquei um horário com o advogado, não mais como pergunta hipotética, dessa vez com nome, com data de casamento, com regime de bens, com os documentos que eu tinha fotografado e os registros que eu tinha encontrado. Ele me atendeu numa sala discreta no escritório dele no Itaim, com aquela qualidade de atenção específica de quem está ouvindo não só o que você fala, mas o que você ainda não conseguiu formular. Quando terminei de apresentar o que tinha, ele ficou em silêncio por um momento, organizando o que tinha ouvido com a calma de quem faz isso há 20 anos e sabe que pressa nessa etapa sai caro depois. Então falou. Confirmou o que ele tinha dito na conversa anterior, mas agora com a especificidade que o caso concreto permite. No regime de comunhão parcial de bens, os recursos acumulados durante o casamento pertencem aos dois. Aporte feito em empresa sem anuência do outro cônjuge, usando esse patrimônio comum, é passível de questionamento. Não é automático. Precisa ser documentado, precisa ser provado, precisa de um processo que leva tempo. Mas o direito estava ali, sólido, esperando ser usado por quem tivesse documentação suficiente para embasá-lo. Eu tinha documentação suficiente. Disse a ele que não tinha decidido ainda o que queria fazer em relação ao casamento, que essa parte ainda estava em aberto, que dependia de coisas que eu ainda precisava entender, mas que independente do que acontecesse com o casamento, eu precisava proteger o que era meu antes de qualquer conversa, qualquer confronto, qualquer movimento que avisasse Fernanda que o jogo tinha mudado. Ele entendeu sem que eu precisasse explicar mais. Esse tipo de advogado entende o que não é dito. Saí do escritório com uma lista de documentos para organizar e uma clareza que não tinha há semanas. Não era alívio. Alívio pressupõe que a dor passou. Era mais parecido com aquela sensação de quando você está perdido numa cidade estranha e finalmente encontra um mapa. O destino ainda é incerto, mas pelo menos você sabe onde está. Nos dias seguintes, trabalhei com uma concentração que eu não sabia que tinha. Separei tudo o que era meu de tudo o que era nosso, com uma meticulosidade que era quase meditativa, extrato por extrato, documento por documento. Cada registro que eu tinha fotografado e cada informação que eu tinha encontrado foi organizado numa pasta no computador do trabalho, protegida com senha que só eu conhecia. Não no computador de casa, nunca no computador de casa, onde qualquer descuido seria irreversível. Abri uma conta separada num banco diferente do que usávamos juntos. Fiz isso numa agência longe do nosso bairro, num horário em que ela estava com certeza no trabalho. Transferi para essa conta apenas o que era comprovadamente meu. Meu salário do mês, uma reserva que eu mantinha numa aplicação individual desde antes do casamento. Nada do que era compartilhado. Só o que era inequivocamente meu. Não era fuga, era organização. Existe uma diferença. Foi nessa semana que conversei com a minha irmã. Gabriela tem 42 anos, 3 a mais que eu, e tem a qualidade rara de ouvir sem interromper e de falar só quando tem algo real para dizer. Eu não ia falar com ela. Tinha decidido que quanto menos gente soubesse antes da hora, melhor. Mas ela me ligou numa terça de manhã, enquanto eu estava no carro, com aquela intuição de irmã mais velha que aparece nos momentos em que você não pediu, mas precisava. Perguntou como eu estava, não de forma casual, com aquela entonação específica de quem está perguntando de verdade. Fiquei em silêncio por um segundo. Depois disse que estava passando por uma coisa complicada e que quando tivesse mais claro, eu contava para ela. Ela disse: "Eu já sei que tem alguma coisa. Só quero que você saiba que quando precisar, eu estou aqui." Desliguei com aquela mistura estranha de gratidão e culpa de quem está carregando algo pesado demais para uma pessoa e ainda assim reluta em dividir
porque dividir tornaria tudo mais real. 2 dias depois, ela me ligou de novo. Dessa vez a voz era diferente. Tinha nela aquela qualidade de quem tomou uma decisão antes de discar. Disse que precisava me contar uma coisa, que tinha ficado segurando há tempo demais e que não conseguia mais ficar com aquilo. Ouvindo ela falar, eu entendi que Gabriela sabia de algo concreto. Não de tudo, não das mensagens, não dos documentos, não do que eu tinha descoberto sozinho, mas sabia de algo que eu não sabia ainda. Fernanda tinha ligado para ela 4 meses antes, não para pedir conselho, para pedir cobertura. Tinha contado que estava envolvida num projeto de negócio com um sócio que tinha usado uma parte das economias do casal sem me contar e que estava procurando o momento certo para falar comigo. Tinha pedido para Gabriela não mencionar nada caso eu perguntasse alguma coisa, pelo menos por enquanto. Gabriela tinha concordado e ficado com aquilo engasgado desde então. Quando ela terminou, eu não disse nada por alguns segundos, não de raiva. A raiva não era direcionada para ela. Era mais aquela sensação de quando o último buraco num mapa é preenchido e você finalmente consegue ver o território inteiro. Fernanda não tinha só pedido tempo para o Roberto. Tinha construído uma rede de contenção ao redor do segredo. Cláudia sabia de algo. Gabriela sabia de algo. 2 círculos de pessoas próximas, mantidos separados, com informações parciais suficientes para não levantarem alarme, mas insuficientes para terem o quadro completo. Era uma operação. Bem conduzida, diga-se. Mas operações têm pontos de falha. E o ponto de falha dessa tinha sido o seu Raimundo, que num dia comum de terça-feira tinha aberto a boca sem querer e entregado o fio pelo qual eu puxei tudo o que vim puxando desde então. Agradeci a Gabriela com uma calma que surpreendeu as 2 partes. Disse que ela tinha feito a coisa certa em falar, que eu ia resolver isso do meu jeito, que ela não precisava fazer mais nada. Desliguei e fiquei no carro parado na garagem do trabalho por uns minutos sem sair. Tinha o quadro inteiro agora, ou pelo menos tinha o suficiente para o que eu precisava fazer. A informação adicional, a que ainda faltava sobre a natureza exata da relação entre Fernanda e Roberto, já não mudava os fatos jurídicos, e era nos fatos jurídicos que eu tinha decidido ancorar o próximo movimento. Porque confronto emocional resolve emoção, mas patrimônio resolve com documento. E eu tinha documentos. Liguei para o advogado naquela tarde e passei 1 hora com ele alinhando cada detalhe, não do divórcio. Ainda não estava nessa conversa, ainda não tinha chegado lá. Estava na conversa sobre a empresa, sobre a sociedade que existia com o nome dela sem que eu soubesse, sobre o aporte que tinha saído do patrimônio comum sem anuência. Ele disse que havia um caminho que exigiria documentação, que levaria algum tempo para ser protocolado da forma correta, mas que era sólido, e que havia também uma alternativa mais imediata, mais direta, que dependia não de processo, mas de negociação. Uma negociação na qual eu chegaria com cartas que a outra parte não sabia que eu tinha. Foi aí que a ideia tomou forma. Não foi um plano elaborado que surgiu de uma vez. Foi uma percepção gradual construída ao longo daquela conversa que foi ganhando contorno até se tornar algo concreto o suficiente para ter data e horário. Se Fernanda tinha entrado numa sociedade com Roberto usando dinheiro do casal sem meu consentimento, havia um argumento legal para que esse aporte fosse considerado meu também, não dela sozinha, nosso. O que significava que aquela participação societária não era inteiramente dela para negociar, alienar ou manter sem que eu tivesse voz. E se a participação era parcialmente minha por direito, havia outro caminho além do processo. Havia a possibilidade de aparecer, assim como eu tinha aparecido na recepção com o buquê de girassóis, mas dessa vez com documentação, com advogado, com cada peça no lugar. E sentar à mesa não como marido traído, mas como terceiro interessado com respaldo legal. Deixei o escritório do advogado com uma data marcada. Uma data que estava a 1 semana de distância. 7 dias para organizar cada detalhe, confirmar cada documento, preparar cada argumento. 7 dias
em que eu continuei acordando, tomando café, beijando ela de tchau, voltando para casa, jantando, dormindo, a rotina como o último ato de uma peça que estava prestes a fechar o pano. Na noite anterior àquela data, deitado no escuro com ela dormindo ao lado, eu revisei mentalmente cada passo do que ia acontecer no dia seguinte. O prédio envidraçado que espelhava o céu cinza, o saguão de granito, o seu Raimundo com o crachá no peito, o elevador com o ping discreto. E a expressão que eu ia ver quando as portas abrissem e Fernanda me encontrasse do outro lado, não com girassóis na mão dessa vez, mas com uma pasta, um advogado por telefone no bolso e um sorriso que ela ia demorar para entender de onde tinha vindo. Fechei os olhos e pela primeira vez em semanas dormi sem interrupção até o amanhecer. Acordei antes do alarme, não com aquele sobressalto de quem dormiu mal e foi arrancado do sono por alguma coisa que o corpo detectou antes da consciência. Foi um acordar limpo, inteiro, como se o organismo soubesse que aquele dia exigia estar presente desde o primeiro segundo e tivesse tomado essa decisão sozinho durante a noite. Fiquei deitado por alguns minutos, olhando para o teto sem mover nada. Ouvi a respiração dela ao lado, regular, funda, o ritmo longo de quem ainda está num sono que não sabe o que está prestes a acontecer. Me levantei sem fazer barulho. Tomei banho, me vesti, fiz café. Não o café rápido de dia de semana comum. Fiz com atenção, com aquele cuidado desnecessário que a gente reserva para os dias em que precisa de algum ritual antes de entrar no que vem a seguir. Tomei em pé na janela da cozinha, olhando para a rua que acordava devagar lá embaixo. Um entregador de aplicativo, um cachorro velho andando na frente de um dono mais velho ainda, um bar fechado com a grade abaixada, refletindo a luz fraca da manhã. São Paulo acordando sem saber que era um dia diferente. Peguei a pasta que eu tinha preparado ao longo da semana e coloquei na bolsa com o cuidado de quem manuseia algo que custou tempo e não pode ser reproduzido. Dentro dela estava cada documento que eu tinha reunido. Fotografias dos extratos, o registro da empresa com o nome dela no quadro societário, as anotações organizadas depois da conversa com o advogado e uma carta simples de 2 páginas que ele tinha redigido e eu tinha revisado 3 vezes até cada palavra estar no lugar certo. Não era uma citação judicial, não era intimação, não era processo, não era nada que viesse com envelope oficial e funcionário público na porta. Era uma carta de notificação extrajudicial, o instrumento de quem chegou à mesa antes de ir ao cartório, de quem ainda acredita que as coisas podem ser resolvidas entre adultos antes de virar processo, mas que chegou à mesa sabendo exatamente o que tem e o que pode fazer com isso. Saí de casa às 8h20. Ela ainda dormia. O trânsito naquele trecho da cidade era o de sempre. Aquela imobilidade característica de São Paulo que faz qualquer trajeto curto virar meditação forçada. Fiquei no carro em silêncio, sem música, sem podcast, sem nada que preenchesse o espaço. Só eu e o que eu estava prestes a fazer. Não estava nervoso. Essa é a parte que mais me surpreendeu quando analiso aquele momento agora. Deveria estar. Qualquer versão razoável daquela situação justificaria nervosismo, pelo menos aquela tensão de estômago que aparece antes de coisas que não têm volta. Mas o que eu sentia era diferente. Era uma espécie de quietude ativa, como a calmaria que existe não antes da tempestade, mas depois que você já tomou a decisão de entrar nela de olhos abertos. Estacionei na mesma rua de antes. O mesmo prédio envidraçado refletindo um céu que dessa vez estava mais azul do que cinza. Saí do carro, coloquei a bolsa no ombro e caminhei até a entrada com o passo de quem sabe para onde está indo. O saguão de granito estava igual. A recepcionista era diferente, uma mais nova que eu não conhecia, que me olhou com um sorriso treinado da função. Mas o que eu procurei com os olhos assim que entrei era outra coisa. Seu Raimundo estava no posto dele perto da porta. Ele me viu antes que eu chegasse até ele. Reconheceu em menos de 1 segundo. Aquele reconhecimento que não precisa de tempo porque ficou guardado desde a última vez. A expressão que cruzou o rosto dele era diferente da de antes.
Não tinha mais a confusão constrangida de quem acabou de dizer o que não devia. Tinha algo que eu interpretei como reconhecimento de outro tipo, o de quem vê uma história continuar e não sabe bem o que torcer para que aconteça, mas está atento. Caminhei até ele, estendi a mão. Ele apertou com firmeza, um pouco surpreso com o gesto. Disse meu nome. Disse que era marido da Fernanda de verdade. Disse que tinha voltado para terminar o que tinha começado. Ele assentiu com uma seriedade que não tinha nada de formal. Era a seriedade de quem entende, sem precisar de explicação, o peso do que está sendo dito. Fui até o balcão. Disse à recepcionista que precisava subir para uma reunião com a gerência de operações, que não estava marcado, mas que era urgente e pessoal. Ela hesitou da forma protocolar, pegou o fone para ligar. Disse a ela que não precisava anunciar, que preferia subir diretamente, que a doutora Fernanda me conhecia. Ela olhou para mim por um segundo. Depois anotou meu nome e liberou a catraca. Entrei no elevador. No espelho interno do elevador, eu me olhei por um segundo. O terno, a bolsa, a expressão. Não era o mesmo homem que tinha entrado ali com girassóis semanas atrás. Não externamente, porque externamente estava igual, terno similar, mesma postura. Mas havia algo na maneira de me segurar que era diferente. A diferença entre entrar num lugar e chegar a um lugar, entre aparecer e intervir. O elevador parou no andar dela. Saí e fui direto, sem parar na recepção do andar, sem perguntar para ninguém. Conhecia o caminho. Tinha feito antes, guiado por ela, e a planta do andar tinha ficado registrada naquela tarde, como tudo mais que eu não sabia que estava arquivando para usar depois. A sala de reunião onde ela tinha me levado antes ficava no corredor da esquerda. Mas eu não estava indo para aquela sala. Estava indo para a sala dela. O escritório da gerente de operações, com a plaquinha discreta na porta e a janela que eu tinha avistado de relance na visita anterior. Passei pelo corredor com aquela calma que, a essa altura, já estava incorporada, não forçada. Uma assistente levantou os olhos de uma mesa lateral com expressão de quem está prestes a perguntar se posso ajudar. Eu sorri levemente e não diminui o passo, e ela não falou nada. Existe uma linguagem corporal específica de quem pertence a um lugar, e eu tinha passado a semana inteira ensaiando essa linguagem sem perceber. A porta do escritório dela estava entreaberta. Empurrei devagar. Fernanda estava sentada à mesa dela de frente para a janela, de costas parcialmente para a porta, com o notebook aberto e o celular do lado. Do outro lado da mesa, numa cadeira de visitante com a postura relaxada de quem usa aquela cadeira com frequência, estava Roberto, terno escuro, pasta ao lado, exatamente como na foto da recepção, exatamente como no reflexo do elevador, naquela primeira tarde. Os dois estavam olhando para uma planilha no notebook e conversando com aquela qualidade de concentração de reunião que exclui tudo ao redor. Nenhum dos dois me ouviu entrar. Fechei a porta atrás de mim. O clique da maçaneta foi o que os fez virar. Fernanda virou primeiro. E a expressão dela, aquela expressão que eu tinha aprendido a ler em alta definição nas últimas semanas, passou por 3 estágios num intervalo de tempo que não chegou a 2 segundos. Primeiro o sobressalto de quem foi interrompido, depois o reconhecimento, depois o medo. Não o medo exagerado de quem não tem saída, o medo específico, calculado, de quem está avaliando o tamanho do problema que acabou de entrar pela porta. Roberto demorou meio segundo a mais para virar. Quando virou e me viu, a expressão dele foi diferente. Não era medo, era cautela. O olhar de quem não sabe ainda qual é o nível de informação do homem que está parado na porta e que está tentando calcular isso em tempo real antes de dizer qualquer coisa. Ninguém falou por um momento. Eu entrei no escritório, puxei a cadeira vazia que ficava na cabeceira da mesa, a posição de quem conduz uma reunião, não de quem participa, e sentei com uma calma que eu sabia que era a coisa mais desestabilizadora que eu poderia fazer naquele momento. Abri a bolsa, tirei a pasta, coloquei sobre a mesa com aquele gesto medido de quem tem todo o tempo do mundo. Fernanda, disse, finalmente vou facilitar sua vida. Você queria encontrar o momento certo para me contar. Eu vim poupá-la do trabalho.
O silêncio que se instalou naquele escritório tinha uma textura que eu nunca tinha experimentado antes. Não era o silêncio desconfortável de reunião que vai mal. Era o silêncio de quando as regras de um jogo mudam no meio da partida e os dois lados estão recalculando tudo ao mesmo tempo. Roberto me olhava com uma atenção que tinha perdido a cautela e virado algo mais próximo de respeito involuntário. Fernanda olhava para a pasta sobre a mesa com uma expressão que eu soube ler imediatamente. Ela estava tentando calcular o que havia dentro daquela pasta e o quanto aquilo mudava o que ela achava que eu sabia. Abri a pasta, com calma, folha por folha, os extratos com as transferências marcadas, o registro da empresa com o quadro societário com o nome dela, a linha do tempo que o advogado tinha montado correlacionando datas de aporte com datas de alteração contratual. E a carta, 2 páginas, linguagem técnica mas legível, assinada pelo advogado com registro da OAB, notificando formalmente que o cônjuge tinha ciência da participação societária constituída com patrimônio comum e que se reservava o direito de tomar as medidas cabíveis para a proteção desse patrimônio. Coloquei a carta na frente dos dois. Depois, tirei do bolso interno do paletó um segundo documento. Esse não era do advogado, era de um cartório. Era um instrumento particular de cessão de direitos, redigido com assessoria jurídica, que eu tinha assinado 2 dias antes, pelo qual eu formalizava minha posição como terceiro interessado na sociedade, usando o mesmo valor que havia saído do patrimônio comum como fundamento legal para o reconhecimento da minha participação indireta. Não era um documento de divórcio. Não era um documento de acusação. Era um documento de entrada. De quem chegou à mesa pela porta da frente, com base legal, sem gritar, sem cena, sem a versão da história que termina com porta batendo e palavras que não voltam. Era o documento de quem entrou no jogo de verdade. Roberto olhou para a sessão. Depois olhou para Fernanda. Ela olhava para mim com aquela expressão que eu tinha procurado na primeira vez que tinha entrado naquele prédio. A expressão de antes do cálculo, antes da compostura, antes da versão gerenciada de si mesma. Era a expressão de quem foi surpreendido por alguém que subestimou. Eu sorri. O mesmo sorriso do saguão semanas atrás. O mesmo sorriso que ela não tinha sabido interpretar quando as portas do elevador fecharam naquela primeira tarde. Só que agora ela entendia de onde vinha. Entendia o que ele significava. E entendia que ele estava ali desde o início. Que eu tinha entrado naquele jogo no momento exato em que decidi não ir embora com o buquê de girassóis na mão. Eu só tinha levado o tempo necessário para aprender as regras. Comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar dele. Você teria chegado com a carta ou teria preferido o confronto direto? Se inscreve no canal agora e ativa o sininho porque o capítulo final é onde tudo se resolve e onde a resposta que você está esperando finalmente chega. Curte o vídeo, que faz toda a diferença para essa história alcançar quem precisa ouvir ela. Compartilha com alguém que você conhece que acredita que silêncio é fraqueza, porque essa história prova que silêncio, quando usado certo, é a jogada mais forte que existe. Ninguém falou por um tempo que não sei medir com precisão. Era o tipo de silêncio que não pede para ser preenchido, que tem peso próprio, estrutura própria, que ocupa o espaço de uma sala com a mesma solidez que móveis e paredes. Os 3 estávamos dentro daquele silêncio, cada um do seu jeito. Eu com a calma de quem fez o que veio fazer, Roberto com aquela contenção de homem que está avaliando o tamanho de uma situação antes de decidir como se posicionar dentro dela, e Fernanda olhando para os documentos sobre a mesa com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era raiva, não era desespero. Era algo mais parecido com reconhecimento. O tipo que dói porque você entende que a pessoa do outro lado te conhece melhor do que você achava, ou que você se conhece menos do que imaginava, e que as 2 coisas ao mesmo tempo são possíveis. Foi Roberto quem falou primeiro. Disse que achava que precisava dar espaço para os 2 conversarem. Disse isso com uma voz que era profissional sem ser fria, que tinha nela aquela qualidade de homem que entendeu o que estava acontecendo e escolheu a saída de maior dignidade disponível. Se levantou, pegou a pasta dele e saiu do escritório com um aceno de cabeça na minha direção que eu não esperava,
e que recebi sem saber bem o que fazer com ele. A porta fechou. Ficamos eu e Fernanda. Ela ficou olhando para a mesa por um momento depois que ele saiu. Não para os documentos, esses ela já tinha visto. Olhava para um ponto fixo no tampo da mesa, como quem está buscando as primeiras palavras de uma conversa que adiou por 6 meses e que agora não pode ser adiada mais. Quando ela levantou os olhos para mim, havia neles algo que eu não esperava encontrar. Cansaço. Não o cansaço de quem foi pego. O cansaço de quem carregou algo pesado por tempo demais e chegou num ponto em que qualquer desfecho, mesmo o difícil, é melhor do que continuar carregando. Lucas, ela disse. Só o meu nome. Como se fosse o início de uma frase que ainda não sabia como continuar. Eu esperei, e ela contou. Não de forma ordenada, não com começo, meio e fim arrumados como quem preparou o discurso. Contou como as pessoas contam quando não estão mais gerenciando a história. Em pedaços, em voltas, com pausas no meio das frases e retomadas em pontos que pareciam aleatórios, mas que eu entendia porque já tinha o mapa completo e conseguia encaixar cada fragmento no lugar certo. Contou que Roberto tinha chegado no trabalho como cliente 2 anos atrás e virado colega de fato poucos meses depois. Que a ideia da empresa tinha surgido de uma conversa sobre um projeto que os dois tinham identificado como oportunidade real. Que ela tinha se empolgado com aquilo de um jeito que não sentia faz tempo, não com ele, mas com a possibilidade em si, com a ideia de construir algo que era dela de uma forma que o emprego nunca poderia ser. Que quando chegou o momento de aportar o dinheiro, ela sabia que precisava conversar comigo. Que tinha adiado porque sabia que eu ia perguntar detalhes, que ia querer entender cada número, que ia ter opinião sobre o risco, que ia ser o marido razoável e cuidadoso que sempre fui, e que naquele momento ela não queria razão e cuidado. Queria só ir em frente antes que o medo de ouvir não fosse maior do que a vontade de tentar. Que tinha sido uma decisão errada. Que ela sabia disso antes de tomar e tomou mesmo assim. Enquanto ela falava, eu ouvia com aquela atenção que aprendi nas últimas semanas. Não a atenção de quem está montando argumento de resposta enquanto o outro ainda está falando, mas a atenção real de quem está recebendo o que está sendo dito e deixando chegar antes de reagir. Sobre Roberto ela foi direta, mais direta do que eu esperava. Disse que havia uma proximidade entre eles, que às vezes borrava fronteiras que deveriam ser mais claras. Que nunca tinha sido uma traição no sentido concreto, mas que tinha sido uma intimidade que ela não teria aceitado de mim com outra pessoa, o que já dizia o que precisava ser dito, sem que ela precisasse de mais palavras para dizer. Não chorou enquanto falava, só numa parte, quando disse que o pior não era o que tinha feito, mas o quanto tinha precisado se convencer de que eu não precisava saber. Que tinha construído, tijolo por tijolo, uma justificativa interna para o silêncio, até o ponto em que o silêncio tinha virado hábito, e hábito tinha virado armadilha. E ela estava presa dentro dela antes de perceber que tinha fechado a porta por dentro. Quando ela terminou, eu fiquei em silêncio por um momento. Depois falei. Não discurso, não acusação organizada, não a lista de tudo que eu sabia e de como sabia e da cronologia de cada descoberta. Isso eu guardei para mim, não por estratégia, mas porque percebi que despejar aquilo ali não serviria a nada além de demonstrar o quanto eu tinha investigado. E demonstrar isso não era mais o objetivo. O objetivo tinha mudado naquele escritório de um jeito que eu não tinha previsto quando entrei. Disse a ela que o que mais tinha pesado não era o dinheiro. Que o dinheiro tinha endereço legal e ia ser resolvido. Os documentos que eu tinha colocado sobre aquela mesa eram prova de que eu sabia como resolvê-lo, e ela sabia que eu sabia. Disse que o que tinha pesado era a arquitetura do silêncio. A quantidade de decisão que ela tinha colocado em não me incluir. A quantidade de energia que tinha ido para sustentar uma separação entre as duas vidas, quando a vida era para ser uma só. Disse que 7 anos constroem uma linguagem entre duas pessoas, um jeito de se mover pelo mesmo espaço, de dividir a mesma rotina, de conhecer os hábitos do outro até nos detalhes que a pessoa não conhece em si mesma, e que descobrir
que dentro dessa linguagem compartilhada ela tinha estado falando um dialeto diferente, num registro que eu não tinha acesso por 2 anos. Isso era o tamanho real do que tinha acontecido entre a gente. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa simples, sem ornamento, sem o cuidado de quem está gerenciando impressão. Disse que eu tinha razão. E que não sabia se isso resolvia alguma coisa ou se já era tarde demais para resolver, mas que eu tinha razão. Saí daquele escritório 1 hora depois. Não como quem foi embora, como quem concluiu o que foi fazer e está de saída. Passei pelo corredor, pelo elevador, pelo saguão de granito. O seu Raimundo estava no posto. Quando passei por ele, ele acenou e eu acenei de volta. E houve naquele gesto mínimo, entre 2 homens que mal se conheciam, uma comunicação que dispensava a palavra. Fui até o carro. Coloquei a bolsa no banco do carona. Fiquei sentado por alguns minutos sem ligar o motor. O que eu sentia não era vitória. Quem sai de uma situação dessas sentindo vitória estava no jogo errado desde o começo. O que eu sentia era mais difícil de nomear. Uma combinação de exaustão e clareza, de peso e de leveza ao mesmo tempo, como quando você larga algo que estava carregando por tempo demais, e o alívio e a dor de largar chegam juntos e são impossíveis de separar. Naquela noite, Fernanda chegou cedo em casa. Sentamos na sala, no mesmo sofá de sempre, com o mesmo cafezinho de todo dia que ela fez, sem perguntar se eu queria, porque sabia que eu queria, porque 7 anos constroem esse tipo de conhecimento que sobrevive a quase tudo. E conversamos. De verdade dessa vez, sem gerenciamento, sem silêncio estratégico, sem camadas. Falamos sobre o dinheiro e como ia ser resolvido. Ela concordou sem negociação com cada ponto que estava na carta do advogado. Falamos sobre Roberto e sobre o que aquela proximidade significava e o que ela ia fazer a respeito. Falamos sobre a empresa e sobre o que ela queria construir e por que tinha sentido que precisava construir longe de mim para construir de verdade. Essa última parte foi a mais longa e a mais honesta, porque por baixo de tudo, por baixo do dinheiro, do segredo, do homem de terno escuro no elevador, da agenda com o almoço, R que se repetia semana após semana, havia uma coisa mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Havia uma mulher que queria algo para si mesma e não sabia como pedir sem sentir que estava pedindo permissão. E havia um casamento que tinha ficado confortável demais para que essa conversa tivesse espaço de acontecer. Isso não justificava o que ela tinha feito. Ela não disse que justificava. Eu não disse que justificava, mas era o que estava embaixo. E embaixo é onde as coisas de fato estão. O que aconteceu com o casamento depois daquela noite não é uma resposta simples e não vou fingir que é. Há decisões que não se tomam numa noite de cafezinho, por mais honesta que a conversa seja. Há danos que precisam de tempo para serem avaliados, não para serem esquecidos, porque esquecimento não é o objetivo, mas para serem entendidos no tamanho real, sem o calor do momento distorcendo a régua. O que posso dizer é o que aprendi. Aprendi que o silêncio tem mais de uma qualidade. Tem o silêncio de quem não tem nada a dizer, o silêncio de quem tem medo de dizer, e o silêncio de quem escolhe não dizer ainda. E saber qual deles está na sala com você muda completamente o que você deve fazer a seguir. Aprendi que confiança não é ausência de dúvida, é uma escolha que se renova. E que quando para de ser renovada por um dos lados, o edifício inteiro começa a ceder por dentro antes de qualquer rachadura aparecer na superfície. Aprendi que descobrir a verdade não resolve nada automaticamente. Que a verdade é só o começo, o ponto a partir do qual as decisões reais precisam ser tomadas, com informação completa, sem a anestesia confortável de não saber. E aprendi, talvez mais do que qualquer outra coisa, que o tipo de clareza que você ganha quando para de reagir e começa a agir, quando transforma dor em método, impulso em paciência, medo em mapa, essa clareza não tem preço. Não porque resolve tudo, mas porque te devolve a ti mesmo num momento em que seria muito fácil se perder.
Naquele dia em que entrei naquele saguão de granito, com um buquê de girassóis e um segurança de meia-idade, mudou o que eu achava que sabia sobre a minha própria vida, eu tive duas opções: virar as costas e ir embora, ou sorrir e entrar no jogo. Entrei no jogo. E o que encontrei no final não foi o que eu esperava encontrar quando entrei. Foi mais complicado, mais humano, mais cheio de camadas do que a história que eu tinha montado na cabeça naquele primeiro momento de chão instável, no saguão envidraçado. Mas era a verdade. E a verdade, por mais difícil que seja o endereço onde ela mora, é sempre o único lugar de onde você pode começar de novo. Se você chegou até aqui, você acompanhou essa história inteira. E isso significa algo. Significa que você entende que as histórias de verdade não são simples, não tem vilão de carteirinha, nem final de novela. E que é exatamente por isso que elas ficam. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque as histórias que chegam por aqui são sempre assim, reais, diretas, sem enfeite. Curte o vídeo, que ajuda essa história a chegar em quem precisa ouvir ela. Comenta aqui o que você achou do final. Você esperava isso ou esperava outra coisa? E compartilha com alguém que você conhece que está passando por uma situação parecida e que precisa saber que silêncio, paciência e clareza são ferramentas mais poderosas do que qualquer confronto. Até o próximo relato.